Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer a Deus por esse trabalho, por essa casa, por esse ambiente, junto a esses guias, protetores, mentores, anjos e arcanjos. Somos todos criaturas de Deus, divinas, perfeitas e maravilhosas. Somos todos um, somos todos Deus, segundo essa filosofia maravilhosa do panteísmo, do tudo é Deus, do tudo é a vontade de Deus, que o nosso amado Dr. Belo e sua falange venha passar através desse trabalho, dessa casa, dessa filosofia de vida. Cada religião, cada concepção tem uma visão diferenciada de Deus. E todas devem ser respeitadas. Nós temos que ter a convicção de que Deus se manifesta de formas diferenciadas e concepções diferenciadas. O mais importante do que vocês entenderem essa filosofia do tudo é Deus é você aceitar as diversas concepções de Deus que é colocada, que é praticada na vida de cada pessoa. É muito mais importante você ter uma filosofia, uma convicção. É muito mais importante que isso é você ter a compreensão que há diversas formas de pensar, há diversas formas de agir, há diversas formas de conceber a vida e tentar entender cada uma delas. Não é você ter uma convicção e você seguir aquela convicção e você está certo e é o que eu acho e dane-se o resto. Não. Muito mais do que criar uma nova filosofia, uma nova visão de vida, é você respeitar, buscar entender, compreender. Por que fulano age dessa forma e não dessa? Por que cada um pensa de um jeito e não de outro? Por que Deus faz dessa forma e não da outra forma? Então essa compreensão é muito mais importante do que você se fechar numa filosofia e achar que aquela filosofia que é certa e o resto é errado. Então essa vantagem dessa filosofia do tudo é Deus, do tudo é vontade de Deus, apesar de ser diferente das concepções que são vistas por aí, ela te ajuda a aceitar, compreender as diversas formas de Deus, as diversas formas de energia. Você vê muita gente criticando tal religião, tal filosofia, tal atitude, tal concepção, tal forma de agir, e muito pouco se tenta entender, e muito pouco se tenta compreender. Porque o entendimento é muito mais importante do que a transformação. Não, o ideal seria que todos pensassem dessa forma. O ideal seria que todos dessem beijinho, abracinho e carinho e respeitasse e fizesse isso e vivesse assim, assim, assado. Não. Tanto não é o ideal porque não é. Porque se Deus assim quisesse, né? Se Deus assim o determinasse, seria. A não ser que você ache que exista outra força superior de Deus. Ou você acha que a força de Deus é a parte. Deus é um ser que está naquele cantinho lá. E a gente está nesse cantinho aqui, Deus deu a liberdade, o livre-arbítrio para fazer o que quiser, matar, chorar, sofrer, não sei o quê. Então são concepções que devem ser respeitadas,
a satisfaz, que ótimo, né? Que bom que satisfaz. Hoje não precisa convencer ninguém de nada. Eu não preciso convencer que a minha filosofia é melhor do que a do outro. Não preciso disso. Não precisa fazer isso. A gente precisa demonstrar essa filosofia, vivenciando-a. Hoje mesmo eu fui fazer uma prova e estava todo mundo desesperado. Ai, todo mundo fala, eu queria ser que nem o Belo. O Belo tá ali tranquilo, nem aí com ele. Mas calmo, ele realmente estava calmo. O outro que sabia 1000 vezes mais que eu, que tinha estudado, tem tempo para estudar mais, deixou 2 questões enormes em branco. Ficou nervoso, não deu tempo. O que a gente tem que entender é que essa filosofia é uma demonstração. Não adianta eu dizer para você que essa filosofia é melhor que as outras. Não adianta eu dizer para você, essa filosofia pode me encaixar muito bem para mim e não se encaixar para uma pessoa ou para outra. Cada determinado estágio evolutivo, cada situação, cada momento é uma concepção diferenciada. E isso não deve ser respeitado. Muito importante respeitar o estado de alma, o estado evolutivo, a situação. Ah, fulano bebe, fulano usa droga, fulano come demais, fulano não sei o quê. São etapas de um processo evolutivo. E essas etapas têm que ser respeitadas. Você não precisa criticar, condenar, execrar, reclamar. Se quiser fazer, se é Deus te também bota para fazer esse tipo de julgamento, tudo bem. Também não vou criticar quem critica. Também é uma concepção muito difícil. A gente normalmente fala, não critica, não critica. E a gente está criticando quem critica. Ele está criticando porque o estado de alma dele é criticar. É a forma dele ajudar, ou é a forma dele passar o seu conhecimento, a sua bagagem espiritual através da crítica. E a gente também não pode, assim, não pode. Não é necessário você criticar quem critica. O que você precisa é compreensão, é o entendimento. As pessoas são assim porque elas têm que ser assim. Elas não são assim porque querem ser assim. Ah, não, eu quero ser do estágio evolutivo X. Eu não quero ser do estágio evolutivo Y. Não é questão de querer. É questão de etapas, de processos, de bagagens que são galgadas com o passar. É a prática com a teoria. Quem sou eu para criticar quem quer que seja por estar passando por uma etapa que ela tem que passar, que ela não tem escolha de passar? Assim como eu não tenho. Por que eu não tenho escolha? Porque eu não posso dizer hoje eu sou anjo. Plim, sou um anjo. Sou um anjo. Não existe essa escolha. São degraus. Ah, eu quero passar do primeiro ano. Eu estou no primeiro ano de faculdade, agora eu quero ir para o 6º ano de faculdade. Não, eu não vou passar 2, 3, 4, 5. Não, vou para o 6º. Então nós temos uma visão ainda na não compreensão das várias etapas e estágios necessários de um processo evolutivo natural. Perfeito. E aí a gente vai conseguir amar as pessoas. Não porque elas são boas ou elas são más.
A gente não vai amar a pessoa porque ela é pós-doutorado ou porque ela está no pré-primário. Ah, não, eu só amo quem está no pós-doutorado em amor. Quem está no pré-primário em amor, eu não amo. Como não? São criaturas de Deus igualmente. Então, meus irmãos, é maravilhoso esse tudo é Deus, nessa concepção maravilhosa de entender que isso tudo faz parte de um plano divino. Maravilhoso e perfeito. A partir daí, você se harmoniza. Você vai se harmonizar tanto com espíritos de luz, como espíritos atrasados. E aqueles espíritos atrasados não vão te agredir, não vão te violentar, não vão te machucar, não vão te cobrar. Não vão agir de forma dura, porque os espíritos atrasados, qual é a forma deles agirem? É de forma dura. Eu preciso tanto me harmonizar com os anjos, com os espíritos de luz, mentores, como eu tenho que me harmonizar com os irmãos que estão lá embaixo no umbral. Não é eu vou ficar só com os irmãos anjos e nenhum espírito do umbral vai me pegar e eu não vou ser atingido, eu vou fazer uma carapaça de proteção e nenhuma negatividade, nenhuma... Não, vem a negatividade que vier que a gente vai entregar a Deus, a gente vai tentar entender, a gente vai tentar limpar, harmonizar, abençoar. Outro dia eu estava na UPA, tinha uma senhora veio, minha filha está doente, isso aqui, então tá, deixa eu examinar. Eu examinei, eu falei, olha, pode passar esse antibiótico e vamos fazer o raio. Que absurdo! Você não explicou, você não quer? Rasgou a receita e jogou na minha cara. Eu falei, meu Deus. Eu falei, que teste maravilhoso. Por quê? Porque é o espírito que apresentou-se. O espírito é esse, né? Se eu não tivesse examinado, eu falei, poxa, mas examinei a paciente, realmente ela tem razão. Mesmo que eu não tivesse examinado, a forma e a atitude de agressão, doutor, o senhor não vai examinar? Doutor, o senhor não vai... Pronto, né? Então a gente tem que compreender que a gente está lidando com todos os espíritos de todas as classes. E às vezes não é nem um espírito mau, não, porque a gente fala, não, é um espírito mau. Não, ela está num momento... E é muito engraçado que ela falou, eu tive que sair da minha igreja para trazer minha filha aqui. Eu falei, poxa, meu Deus, que igreja é essa? Vamos rezar mais. Né? Então, a gente tem que ter paciência, porque são espíritos. De todas as classes, de todos os estágios. E Deus vai botar todos eles na nossa frente. E temos que abençoar, agradecer. É difícil, né? A gente fica com o ego abalado, a gente fica sentindo, porque é uma carga negativa, não é uma carga pesada, né? Aquilo não sai da tua cabeça. Como é que a pessoa faz isso, não sei o quê? Claro, é que nem se alguém te agride. Aquilo fica martelando na tua cabeça toda hora. Aquela pessoa me agrediu. Eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, eu devia ter feito isso aqui. Como é que eu aceito isso? Como pode? Mil coisas vão passando na sua cabeça porque aquela energia é muito pesada. Mas é que a gente precisa se harmonizar. É um espírito sofredor. Que Deus abençoe, que Deus o ilumine, que Deus o ajude, que Deus ampare. Algum espírito passado que eu agredi, que eu falei mal, que eu critiquei, enfim. É esse processo, não é querer, não, essa pessoa é absurdo, não pode, e ficar revoltado. Não. Tem que entender que, às vezes, as pessoas estão em determinado momento de grande sofrimento, problemas financeiros, problemas amorosos, problemas... Aí isso não se justifica? Justifica sim. Justifica. Se você não é um espírito iluminado, que tem um trabalho espiritual, você não consegue segurar. Você acaba extravasando. Mesmo sem querer, você acaba extravasando. Porque é uma soma de cargas negativas que está dentro da pessoa, a pessoa tem que vomitar aquilo em alguém. Né?
E isso é totalmente compreensível.